depoimento ao Ministério Público Federal, enquanto ainda estava preso em Bangu 8, Fabrício Queiroz afirmou que teve contato com o então deputado Flávio Bolsonaro para dar satisfação sobre o caso da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada ontem pelo Jornal Nacional, depois que a equipe de reportagem teve acesso a trechos do depoimento do ex-assessor prestado em 2 de julho. De acordo com a matéria, Queiroz teria afirmado em depoimento: eu tive um contato com o senador. Ele não era senador, era deputado, mas já estava eleito. Eu dei satisfação a ele do que aconteceu. Ele estava muito chateado, revoltado. Ele falou: não acredito que você tenha feito isso, não acredito. Entretanto, gente, a defesa de Fabrício Queiroz emitiu uma nota em repúdio à insinuação feita na reportagem de que o ex-assessor tenha dado satisfação sobre as rachadinhas a Flávio Bolsonaro. De acordo com o advogado Paulo Emílio Catapreta, Queiroz quis dizer que deu satisfação a Flávio sobre os fatos investigados. O depoimento do ex-assessor foi prestado no âmbito da investigação sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça, em que Queiroz foi investigado. Vou continuar ouvindo você, Luiz Carlos Azedo. Acho que há uma contradição aí entre o depoimento do Queiroz e do Flávio, né, que o advogado está tentando corrigir, né? Porque, como eu disse, esse caso aí, ele acaba sendo revirado, porque não por causa das declarações do Queiroz, porque está evidente que ele não vai delatar. Ele vai matar no peito aí essa história das rachadinhas. O problema são as provas materiais que a investigação vem levantando. Transferências bancárias, aquisição de imóveis e relações promíscuas com a milícia, que bordejam, né, o clã Bolsonaro. Porque as milícias do Rio de Janeiro sempre foram uma base eleitoral robusta do clã Bolsonaro. Eles sempre apoiaram o Bolsonaro em todas as eleições. E a escalada que o Bolsonaro conseguiu promover no sentido de se tornar a sua candidatura um projeto nacional também se deu muito a partir das relações com essas corporações ligadas ao setor de segurança pública e, enfim, é uma relação aí um pouco promíscua da família, com o Queiroz e também com esse pessoal ligado à milícia. Isso está sendo investigado. Eu acho prematuro a gente tirar qualquer conclusão. Eu acho que a gente precisa aguardar a conclusão das investigações. E você, Thaís Oyama? Pois é, Paulo, vão aparecendo aí as contradições, né? O Queiroz diz que falou que deu satisfação, a defesa dele diz que ele não deu satisfação, e também o próprio Queiroz entrou em contradição com ele mesmo, né? Porque nesse depoimento que o Jornal Nacional agora revela, ele diz que esperava ser nomeado, depois que saísse do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, esperava ser nomeado para outro cargo com o deputado Flávio Bolsonaro, que tinha virado senador em Brasília, ou então com o próprio Jair Bolsonaro. E naquele primeiro depoimento que ele deu, assim que ele foi preso lá em junho, ele tinha dito que ele saiu a pedido dele mesmo, não saiu porque algum delegado tinha vazado a informação de que o nome dele apareceria lá no relatório da COAF, não foi por isso, ele saiu sim, porque ele pediu para sair, porque ele estava cansado de ser assistente, assessor de deputado e queria cuidar da saúde. Ao mesmo tempo, tem uma outra versão, que é a versão do senador Flávio Bolsonaro, que tinha dito lá atrás que o Queiroz tinha sido por ele exonerado, porque tinha que cuidar da papelada, da aposentadoria dele na Polícia Militar. Então, cada um fala uma coisa e na verdade, essa história de prisão preventiva também serve para isso, né? Eles têm aquele critério, a prisão preventiva pode ser decretada, inclusive por o que eles chamam de conveniência da instrução penal, que é justamente isso, evitar que o réu atrapalhe, que o réu solto
o que o investigado solto, porque a prisão preventiva pode também ser decretada na fase do inquérito ainda. Então, ela serve também para evitar que o investigado ou o réu solto atrapalhe as investigações, por exemplo, ao armar versões com outra parte, etc. É para isso também que serve a prisão preventiva, que foi decretada no caso do Queiroz, mas que só durou 3 semanas, porque ele foi salvo aí pelo desembargador Noronha e também pelo coronavírus, né? Aquela norma que diz que os presos em situação de risco podem cumprir prisão domiciliar. Então vamos ver o que acontece agora com a volta do recesso judiciário, com o término do recesso judiciário e a nova apreciação dessa prisão preventiva, da suspensão da prisão preventiva do Queiroz e da senhora, mulher dele, a Márcia Aguiar. Vai lá, Constantino, para a gente fechar esse bloco. Paulo, existem versões desencontradas aí e muita incoerência, né? Se o senador Flávio ficou surpreso, a primeira coisa que ele tem que fazer é querer encerrar logo o caso, né? E não ficar protelando o encontro com a justiça como ele vem fazendo. Então, tudo isso aí é muito estranho e muito suspeito, para dizer o mínimo, né? Acho que a imensa maioria que mergulhou com alguma dedicação ao noticiário sobre esse assunto Queiroz tem uma opinião formada que pode oscilar um pouco para cá, um pouco para lá, mas gira em torno de uma condenação do Flávio, ou seja, existiu a rachadinha e provavelmente ele é culpado de ter participado ou feito vista grossa, enfim. Eu acho que isso aí há muita fumaça para não existir nenhum tipo de fogo. Dito isso, como eu já constatei aqui outras vezes, eu falei várias vezes que o Queiroz era o fio desencapado de alta tensão da família Bolsonaro. Após tudo que já veio à tona, e como a coisa foi, de alguma maneira, murchando, né, perdendo interesse, eu hoje já acho que está mais para um fio encapado de 110 volts. Né? Olha, o interesse, o holofote que esse caso recebe, por exemplo, do Jornal Nacional, da Globo, é muito desproporcional em relação ao interesse que o povo, de fato, tem no assunto. Eu diria, para fazer uma analogia, que é parecido com o interesse que o Jornal Nacional tem no Felipe Neto e o povo lá fora. Então, assim, a coisa foi morrendo. Essa que é a verdade, porque não veio nenhuma bala de prata, nenhuma coisa mais comprometedora e cá entre nós, eu sei que pode parecer meio ruim para o Brasil falar isso, mas a gente tem que ser realista, né? A rachadinha era uma prática muito comum e é que nem em Caixa 2. Então, o Onyx Lorenzoni, que é o ministro do governo, ele fechou um acordo, tem que ser ainda validado, chancelado, mas ele fechou um acordo de devolução de recursos. Eu acho que, inclusive, tinha que ser estendido de forma isonômica para vários, né? Porque o crime de Caixa 2, o que se deseja mais como punição, óbvio que quer coibir-se novos crimes dessa natureza, mas é a devolução dos recursos para os cofres públicos. Então, veja, a rachadinha em gabinete, infelizmente, era uma prática comum. Então, as pessoas sabem sopesar, né? É disso que se trata, tá bom. Do outro lado, estou falando de quê? De uma quadrilha que tomou de assalto o Estado Nacional e que quer voltar por baixo dos panos usando máscaras de supostos moderados, um establishment um tanto golpista. Então, as pessoas percebem o jogo sujo, né? Então, ninguém acha que na política é um lugar para santos, né? Só os mais puristas, jacobinos e revolucionários. A imensa maioria adota uma postura mais pragmática, mais realista, né? Então, nesse sentido, eu acho que o caso Queiroz já deu, a menos que venha algo explosivo, né? Com o que temos aí, eu acho que a maioria já formou a sua opinião, mas já digeriu.